Hoje a gente vai conversar sobre o átomo e sobre modelos atômicos. A ideia do átomo surgiu lá na Grécia Antiga, tá? E a palavra átomo vem do grego, que quer dizer indivisível, tá? Sendo assim, nada mais normal do que a gente começar falando sobre o modelo atômico dos gregos. O primeiro modelo que a gente tem, então, do átomo é de Demócrito e Leucipo. Não sei falar o nome dele. Sinto muito, não sou fluente em grego. Então, eles eram dois filósofos gregos que viveram em torno de 400 anos antes de Cristo e foram responsáveis pelo primeiro modelo atômico. Para eles, a matéria era composta de átomos e vazio. O átomo era uma pequena esfera e impossível de dividir, e os átomos estavam em constante movimento. Então, o que eles teorizaram? Eles falaram, bom, se eu pegar, então, vou pegar meu estojo, que eu pego esse estojo. Se eu conseguisse cortar isso, cortar, cada vez que eu corto de novo, ia chegar um momento em que ia sobrar uma última coisinha, e essa última coisinha nada mais é do que o átomo para eles, tá? Era a menor parte da matéria. Depois descobriu-se que isso não é verdade, porque o átomo existem partículas menores do que o átomo. Porém, para os gregos, a concepção dos gregos eram essa. Então, eram bolinhas que quando você cortasse a matéria em muitas partes, você teria essas bolinhas, tá? Bom, aí o que acontece? Nessa época, a física atômica, ela não era muito estudada, tá? Eles estavam mais interessados em astronomia, até porque a astrologia era muito forte nessa época, então eles faziam uns estudos do céu muito avançados. E sobre movimentos, eles se interessavam pelas coisas, né, pelo movimento, estudo do movimento. Até porque não dava para estudar o átomo sem ter tecnologia para isso, eles não tinham. Então, depois do modelo de Demócrito, você tem um espaço de tempo muito grande até alguém resgatar as ideias do átomo de novo, porque não tinha esse interesse. Então, estudou-se os movimentos, Newton postulou as 3 leis, Galileu. Então, a ideia do átomo ela só volta quando, na verdade, toda a física clássica, toda a mecânica é a parte que estuda movimento, né? Toda essa parte já estava explicada. E aí, como começam a surgir o interesse por fenômenos elétricos, aí que volta a se estudar o átomo. Então, entre esse modelo de Demócrito e o próximo modelo, a gente tem uma passagem de tempo muito grande, ok? Então, lá na casa de 1800, mais ou menos, surge o modelo de Dalton. John Dalton foi um químico inglês responsável por resgatar as ideias sobre o átomo pensadas na Grécia Antiga por Demócrito e Leucipo, eu não vou saber falar nunca o nome dele, e esquecidas pela ciência até então. Para Dalton, então, assim como os gregos, Dalton acreditava que o átomo era uma pequena esfera maciça, indivisível, indestrutível e impenetrável. Porém, Dalton inseriu a ideia de diferenciação dos átomos. Para ele, cada elemento químico possuía um átomo específico e a união deles formava as moléculas. Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Então, Dalton, ele aceita as ideias de Demócrito, só que qual que é a diferença? Para Demócrito não havia diferença entre os tipos de átomo, tá? Dalton já pensa diferente. Então, ele imagina que existe um átomo que é o átomo do oxigênio, um átomo que é o átomo do hidrogênio, e aí quando eu juntava o átomo do oxigênio e o átomo do hidrogênio, eu tinha então o H2O, que é a água, né? Eu tinha a ligação né, a molécula formada. Então, é um caminho para pensar em ligações químicas. Só que ainda era pensado como bolinhas, tá? Então, foi falado de um modelo de bola de bilhar. Modelo de Thomson. Joseph John Thomson foi um físico responsável por refutar o principal conceito sobre o átomo, de que ele era a menor parte da matéria. Isso lhe rendeu um Nobel em 1906. No modelo de Thomson surge pela primeira vez o conceito da carga elétrica. O átomo não era uma esfera maciça, como havia dito Dalton. O átomo possuía cargas elétricas negativas, os elétrons, e dessa forma também deveria haver cargas positivas para que ficasse balanceado.
Os elétrons não estavam fixos nos átomos. Em algumas condições, eles poderiam se desprender dos seus átomos e até serem transferidos para outros átomos. O modelo ficou conhecido como pudim de passas, fazendo alusão a um pudim de passas mesmo. Então, o modelo de pudim de passas, ele chama assim porque então Thomson falou, é um núcleo positivo, né, que seria o próton, e aí nele, então o núcleo seria o pudim, e a gente vai botar os eletronzinhos aqui grudadinhos em volta. Esses eletronzinhos seriam as uva passas, né, comparando com o pudim. Então, o modelo dele ficou chamado pudim é ótimo, pudim de passas. Então, Thomson é o responsável por falar, então, que o átomo não é a menor parte da matéria. Continuou-se usando, né, a palavra átomo, o fato de ser indivisível para se referir, mas ele não é. Então, aqui aparece o elétron, tá? Depois, muito tempo depois, surgem partículas menores do que o elétron, tá? Que é o quark e partículas subatômicas. Mas foi Thomson que provou que, então, ele não era uma esfera, uma bolinha, como havia dito Dalton. Quase ao mesmo tempo, então, de Thomson, Rutherford estava lá estudando o átomo também, e ele chega a alguns resultados diferentes do Thomson, tá? E aí, esses resultados fazem muita diferença no modelo atômico. E então, em 1911, Rutherford apresentou o modelo dele. O que fala o modelo de Rutherford? Diferentemente do átomo de Thomson, Rutherford apontou que os elétrons, na verdade, giravam em torno do núcleo ao invés de estarem fixos a ele. Esse núcleo, por sua vez, concentrava a maior parte da massa do átomo e era positivo. A região onde os elétrons se movimentavam é chamada de eletrosfera. Entre o núcleo do átomo e a eletrosfera não há nada, somente o vazio. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário por se assemelhar ao sistema solar. O núcleo do átomo representaria o Sol, enquanto os elétrons ao redor representariam os planetas. Então, Rutherford, no experimento dele, ele pegou e mostrou que, na verdade, né, Thomson não estava errado na concepção do elétron. De fato, ele existia. Só que ele não estava preso ao núcleo do átomo, como Thomson havia dito. Ele estava girando em torno do átomo, como se fossem os planetas em torno do Sol, tá? Aí surge um problema. O que acontece? Quando a gente está olhando a mecânica clássica, a física clássica, né, que é o movimento do carro da gente, a gente correndo, o que seja, a gente sabe que não existe energia infinita, né? De nenhuma forma. E aí, quando o Rutherford mostrou o dele, os caras falaram assim, meu querido, então, vamos lá, aqui tem o núcleo do átomo e os eletronzinhos girando em volta. Como é que esses elétrons iam ficar lá girando em volta do núcleo, sem acabar indo pro centro? Imagina que você jogou uma coisinha dentro de uma bacia, uma bolinha. Ela vai girar, só que cada volta que ela dá, ela vai perder energia. E cada perda de energia dela, ela vai cair, até vai chegar uma hora que ela chega no centro. Pro átomo, as pessoas questionaram, os cientistas questionaram a mesma coisa. Falaram, meu Rutherford, o elétron ele vai rodar? Ele não tem como ficar rodando com energia infinita ali em volta. Ele vai começar a cair para o centro, para o núcleo. E o Rutherford não sabia explicar o porquê que isso não acontecia, né? Porque era o lógico de se acontecer quando a gente fala. Aí surge Bohr. Bohr vai explicar, então, que na verdade a física que a gente usa para as coisas grandes, a física que a gente usa para estudar o movimento de um carro, para estudar um movimento qualquer, não se aplica às coisas atômicas. Então surge a física quântica, né? Que é o estudo das partículas. E aí, o que o Bohr mudou no modelo do Rutherford? Bohr trabalhava com Rutherford no mesmo laboratório, e aí, então, ele se propôs a corrigir esse problema do átomo do Rutherford que não dava para explicar. Qual foi a conclusão que Bohr teve? Não dava para explicar as coisas atômicas, né, o átomo, as partículas que compõem o átomo, na mesma física que a gente explica o movimento dos carros, o movimento, né, os movimentos das coisas grandes em geral. Então, Bohr, ele começa a pensar de outra forma, e aí surge a física quântica, tá? Então, a física quântica, as leis, uma boa parte das leis que se aplicam ao movimento de coisas, né, do movimento do dia a dia, não se aplica a partículas. E aí, Bohr, ele dá uma nova sugestão para o átomo do Rutherford. Em desenho, ele não muda muito,
tá? Ele continua a mesma coisa, só que ele dá uma outra explicação. Então, ao invés dele ficar falando desse elétron que gira ali em torno do núcleo, ele vai falar em níveis de energia. Então, como que o átomo de Bohr funciona? Bohr utilizou o átomo de hidrogênio por ser o átomo mais simples que conhecemos, tendo apenas um elétron na sua eletrosfera. Por isso, usamos ele como exemplo. Na eletrosfera, os elétrons se movem tão rapidamente ao redor do núcleo em suas órbitas que formam uma espécie de nuvem, mas há algumas regiões onde existe maior chance de encontrá-los do que em outras. Essas regiões podem conter um certo número de elétrons, correspondendo cada um deles a um valor de energia, que depende da sua distância em relação ao núcleo. Quando o elétron está na camada mais próxima do núcleo, seu nível de energia é menor. Esse estado é chamado de estado fundamental. Um elétron pode mudar para uma órbita mais afastada do núcleo, com uma condição. Para isso, ele precisa receber uma quantidade de energia bem determinada. Quando o elétron salta de uma camada para outra, dizemos que ele se encontra no estado excitado. Quanto mais distante do núcleo for, mais energia será necessário. Esse estado, porém, não é eterno. A menos que ele receba constantemente energia para que isso aconteça, ele volta ao estado fundamental. Quando o átomo volta ao estado fundamental, ele perde energia e essa perda acontece em forma de radiação eletromagnética, que nada mais é do que luz. Então, Bohr, ao invés de pensar em elétrons na camada girando, ele pensa em níveis de energia. Então, ele fala assim, o elétron, para ele estar nessa camada mais perto do átomo, ele tem que ter uma X quantidade de energia. Para ir para outra, ele tem que ter outro X de quantidade de energia. Se ele não receber exatamente a quantidade de energia certa para passar de uma camada para outra, ele não muda. E aí, então, resolve-se o problema, porque a gente não está mais pensando em energia mecânica, né? Energia mecânica é energia de movimento. A gente está pensando em níveis de energia do ponto de vista eletromagnético, atômico, né? Então, esse átomo, ele tira energia de alguma fonte para ele se manter naquele estado dele, e depois, quando ele recebe mais energia, ele pula para outra camada. Quando ele volta, então ele está no estado... Então, o lugar mais próximo do núcleo, né, o lugar de onde ele sai, é o estado fundamental, tá? Quanto mais perto do núcleo atômico, mais preso o elétron tá. Então, consequentemente, mais difícil é para ele pular de uma camada para outra. Você tem que dar mais energia. Então, tem o nível 1, vamos supor. Para passar para o 2, você tem que dar uma quantidade certinha de energia para esse elétron pular. Se você não receber essa quantidade certa de energia, ele não vai para outra camada, né? Para esse outro estado que daí é chamado de estado excitado. E quando ele recebe essa energia, ele tem que manter. Se ele não mantém, né? Então, se a fonte de energia dele para, ele volta para a camada anterior. E aí, quando ele volta, ele perde energia, né? Essa energia que ele tinha, que ele perde. E aí, quando ele perde, isso acontece em forma de radiação eletromagnética, que é luz, podendo ser luz visível ou não. Cada elemento químico, quando o elétron desse elemento sofre essa transição, ele passa de uma camada e volta, ele emite luz, cada elemento químico vai emitir luz de uma cor muito específica, tá? E era isso que Bohr falava. Então, quando o elétron volta, essa luz pode aparecer de forma visível ou não, e cada elemento químico vai emitir luz de uma cor específica dele quando o elétron dele volta para o estado, sai do estado excitado e volta para o fundamental. Eu vou mostrar isso para vocês agora, então, usando alguns sais que a gente tem disponíveis no laboratório. Vamos lá, então, né? Como disse, então, Bohr, quando o elétron ele volta para o estado fundamental, ele emite luz, pode ser visível ou não, né? Então, a gente vai fazer o teste de chama, que é ver a luz emitida por algumas substâncias, né? Quando elas transicionam de uma camada para outra, os seus elétrons. No caso aqui, a chama é a fonte de energia. Ainda bem que a minha mãe não assiste videoaula minha, né? Porque se ela me ver aqui usando o fogão dela, ela ia cometer um crime de ódio contra a minha pessoa, não é mesmo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho ácido clorídrico diluído. E esse aqui é sulfato de cobre. Tô na cozinha, gente. Isso aqui é sulfato de cobre, tá? Então, a gente vai ver que cor que o cobre... que cor que fica quando a gente queima, né? A chama.
Então, eu vou passar aqui no ácido, pegar um pouquinho e vamos lá. Então, a chama fica verde, tá? Vou pôr mais perto. A chama fica verde. Quando os elétrons do cobre, depois que eles recebem energia do fogo, eles voltam para a camada deles, a chama, a cor da luz emitida é predominantemente verde, ok? Agora, então, a gente vai fazer o teste com o dicromato de potássio, tá? Então, vamos olhar aqui. Pegar. Então, vamos lá. Que cor que vai ficar a chama? Ela fica bem laranja. Na verdade, pra mim, ela é um laranja um pouco meio esbranquiçado ali perto do fogo, tá? Então, esse aqui é emitido pelo dicromato de potássio. Esse aqui é cloreto de cálcio. Eu já passei aqui na solução e passei ali, né? Já fiz, não, eu só vou colocar agora. Então, cloreto de cálcio. A chama fica um laranja bem mais escuro, bem mais avermelhado. Não sei se na câmera vai dar pra ver. Porque pra mim ele aparece bem mais puxado pro vermelho do que tá aparecendo no visor aqui, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho. Acho que agora dá pra ver melhor, ó. É um laranja bem escuro, tá vendo? E esse último aqui, então, que é esse pozinho que eu joguei aqui só um pouquinho, e joguei um pouquinho aqui, né? Um pouco desastrado. É o cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. Vamos ver que cor que fica. Esse aqui é mais fácil, mais previsível. Então, pego ali. O sódio, ele tem uma chama bem amarela, característica, ao contrário dos outros, tá? Então, no sódio fica amarelo. Com isso, Bohr explica boa parte da física, do que não se entendia, e ele inicia, então ele é um dos pais também da física quântica. A partir dele a gente tem várias descobertas por conta do modelo atômico, até porque a gente tem que pensar que quase 40 anos depois a gente tem a bomba atômica, né, na Segunda Guerra. Até então, né, é um espaço de tempo muito curto se a gente for pensar entre modelar o átomo e conseguir explodir ele ou, né, usá-lo de outras formas. Essa questão da cor da luz emitida ter uma cor específica já era muito conhecida pelos chineses, porque os chineses são excelentes fabricantes de fogos de artifício. Então, a explicação das cores dos fogos de artifício é a mesma, é justamente o que Bohr explica. Então, o fogo, ele vai ser a energia que vai ser a fonte de energia que faz o elétron pular de uma camada para outra. Quando ele volta, ele emite luz. Então, quando a gente quer o fabricante quer o fogo de artifício azul, ele vai usar um sal específico que, quando ocorre a excitação eletrônica, ele libera a luz azul. Se você quer vermelho, ele usa um sal específico que, quando você tem a reação, vai sair o vermelho. Eu não lembro as cores de cabeça. Bohr também fez uma equação para calcular quanto de energia era necessário para que o elétron se mantenha na camada da qual ele esteja no átomo, tá? Bohr, cada elemento químico, ele vai ter a sua própria equação. Então, essa aqui é do hidrogênio, então é menos 13,6 sobre N ao quadrado. Então, N é o nível atômico que vai ser ocupado. Então, se tá na primeira camada, né, eu quero saber quanto de energia que precisa ter o elétron de hidrogênio para ficar na primeira camada. Vai ser o N igual a 1. Na segunda camada, o N igual a 2. Essa fórmula, ela só funciona para o átomo de hidrogênio, né? Esse menos 13,6. Porque cada átomo, ele vai ter uma distribuição de elétrons diferentes, um núcleo diferente, então não dá para fazer uma fórmula igual para todo mundo. Mas para o hidrogênio, essa daqui funciona, tá? Então, ó, por exemplo, para o primeiro nível, a gente tem N igual a 1. Então, menos 13,60 sobre 1 ao quadrado. Então, para ele ficar no primeiro nível, ele tem que estar com menos 13,6 eletronvolts. Para o segundo nível, o N igual a 2, ele tem que estar, então, ó, o N ali a gente troca pelo nível pelo número, pela camada atômica.
Então, vai ficar menos 13,6 sobre 2 ao quadrado, que é menos 3,4. E assim sucessivamente para cada nível de energia. É isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, deixa aí nos comentários. Espero que tenha ficado claro. E até a próxima!